Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal, né? Tô meio parada porque a rotina aqui anda meio turbulenta, mas eu tô sempre tentando voltar e trazer mais vídeos, tá? Então, como o mês de julho acabou de acabar e estamos entrando em agosto, o vídeo de hoje eu vou trazer o encerramento do mês de julho para vocês, vou mostrar todas as minhas leituras, comentar rapidinho sobre cada uma delas, e no vídeo da próximo dia, que eu não lembro que dia que é, o próximo vídeo que vai sair, eu já vou trazer para vocês os livros que eu pretendo ler em agosto, tá? Assim, gostei bastante das minhas leituras de julho, eu achava que leria mais, mas como falei com vocês, eu comecei na autoescola e eu tinha que fazer 45 horas de aula prática. Então, minha vida virou um verdadeiro caos, né? Eu consegui terminar as minhas aulas teóricas, mas eu ainda não fiz a prova, então eu tenho que estudar para a prova ainda. Mês de agosto, estou com grandes expectativas, mas pode ser que eu não consiga atingir elas, tá? Mas calma lá. Vamos conversar agora sobre o que eu consegui ler em agosto, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu recomendo, tá? E a partir do próximo vídeo, no encerramento de agosto, eu quero trazer para vocês também os filmes que eu assisti, tá? Que eu percebi que muita gente gosta de dicas de filmes. E eu sou uma pessoa extremamente eclética para leituras, como vocês vão ver, e para filmes, tá? Eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de tudo de música, eu gosto de tudo de livro, eu gosto de todo tipo de filme. Então, assim, dentro da minha bagunça eclética, eu vou trazer para vocês algumas opiniões dos vídeos os filmes que eu vi e tudo mais a partir do próximo vídeo de encerramento, tá? Nesse vídeo de encerramento, vamos só com as minhas leituras de julho. Então, pega a vinheta e vamos lá! No mês de julho, eu fiz 6 leituras. 2 foram no Kindle, e eu vou mostrar para vocês, tá? E outras 4 foram em livros físicos. Bastante misturado, com vários conceitos diferentes, mas eu vou começar a mostrar para vocês os 2 livros que eu li, junto com o Clube Doutores Leitores. Se você não sabe do que eu tô falando, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá tudo explicadinho para vocês, tá? A gente tem 3 clubes do livro dentro dessa comunidade e olha lá que você pode escolher o que é melhor para você participar. Bom, vamos lá. No Clube Doutores Leitores, a gente faz sempre 2 leituras mensais. A nossa leitura principal foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e a nossa leitura extra foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, tá? A gente tá falando sobre 2 livros escritos na Era Vitoriana, tá? Mas vamos falar primeiro aqui sobre Jane Eyre. Jane Eyre foi publicado pela primeira vez em 1847 e é um romance da Era Vitoriana que vai misturar um pouco de romance, mistério e também vai ter bastante de crítica social, tá? A gente vai ter aqui um livro que o subtítulo dele vai ser uma autobiografia, justamente porque aqui a gente vai acompanhar a história da Jane Eyre da infância até a idade adulta, narrada pela própria Jane Eyre. Jane Eyre foi uma criança que desde muito cedo enfrentou muitas dificuldades. Ela ficou órfã de pai e mãe, depois o tio dela, que tinha decidido cuidar dela, acaba falecendo e ela acaba sendo criada pela tia dela, que na realidade é uma verdadeira megera, né? A gente vai acompanhar toda a infância dela em Gateshead, que é uma infância extremamente cruel, totalmente sem carinho, totalmente relegada a ser tratada pior do que as servas, e a partir daí ela se torna uma criança muito reativa, vamos dizer assim, tá? Depois de um tempo, a tia vai então enviá-la para uma escola de crianças órfãs, tá? E nessa escola, a vida da Jane também não vai ser mais fácil. Em Lowood, ela é administrada por um padre que é extremamente rígido. E a gente está falando de uma história que se passa na Inglaterra. É extremamente frio. Então a Jane vai sair da casa dela, onde ela é tratada, da casa da tia, onde ela era tratada com extrema crueldade, mas tinha sim uma parcela mínima de conforto para ser enviada para uma escola que ela não vai passar pelas crueldades da tia, porém vai ter que conviver com crueldades de outra natureza. Ela não vai ter conforto, ela vai sentir fome, ela vai sentir frio e muitas vezes ela vai ser
passar por trabalhos e ser envergonhada em várias situações, justamente por causa desse padre que controlava tudo ali, né? Mas Jane, desde muito nova, vai se tornar uma criança extremamente resiliente, extremamente independente por todas as circunstâncias que ela passou. E a partir desse momento que a gente acredita que realmente a vida da Jane vai dar uma virada, a partir da escola de Lowood, que ela vai conseguir um emprego de preceptora em outro lugar, gente, a vida da Jane só é reviravolta atrás de reviravolta, tá? A gente tem aqui a história da vida de uma pessoa que passou completamente sem amparo, sem ninguém para dar uma atenção para ela. Ela sempre teve que se virar sozinha, né? Aqui, muitas vezes, nesse livro, a gente pode entender como uma história de redenção. Afinal de contas, a Jane vai transformar o puro e absoluto caos e crueldade que ela recebeu na vida em uma forma de existência muito resiliente, muito amorosa e seguindo todos os preceitos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, esse livro também pode ser visto sobre um viés feminista. Afinal de contas, a Jane, a personagem desse livro, vai passar toda a trajetória, toda a história, tentando ser enxergada como uma igual por todas as outras pessoas, que sempre a enxergaram como alguém inferior, né? Você pode acompanhar essa história com esses dois vieses, o que é muito interessante. Você pode entender toda a trajetória da personagem pelo viés religioso, e cabe muito, afinal de contas, a Charlotte Brontë coloca aqui uma personagem que tem os preceitos da moralidade extremamente altos, ela leva em conta em cada decisão e em cada trajetória que ela toma na vida o que Jesus faria, o que Jesus consideraria correto, e também pode enxergar toda essa força, toda essa resiliência da mulher que sozinha vai superar todos os acontecimentos péssimos e horríveis da vida. A gente vai ter um livro que vai trazer temas muito interessantes, né? Como eu já falei com vocês, o primeiro é a independência e autoestima, porque a gente está falando de uma personagem mulher órfã que não tem lugar dentro dessa sociedade da era vitoriana, né? E ela vai conseguir achar o seu espaço. A gente também pode falar sobre amor e redenção, como eu já falei com vocês, sobre o viés religioso desse livro, porque o final desse livro vai realmente mostrar que o amor é a base principal para trazer a redenção de qualquer personagem e a cura de qualquer ferida que uma pessoa possa ter adquirido ao longo da vida. E também a gente vai ter um livro que critica as rígidas hierarquias das classes sociais vitorianas, né? É muito, muito bacana, gente. Vou ver se eu consigo produzir um vídeo resenha exclusivo para vocês desse livro, tá? Um vídeo que traga spoilers, sim, porque não tem como conversar sobre a dimensão desse livro da Jane Eyre sem trazer spoilers. Eu já trouxe para vocês alguns spoilers falando, né? A Jane teve uma infância muito difícil, foi órfã e tudo mais, mas ela já foi para uma escola de Lowood, e dali, gente, a gente tem várias reviravoltas, tá? É um livro que não cansa, apesar de ser um calhamaço. A gente tem um livro aqui de mais de 500 páginas, que é um livro que não é cansativo. A Jane passa por reviravolta atrás de reviravolta, e em nenhum momento ela deixa a moralidade dela de lado, ela deixa aquilo que ela acredita ser e o que ela acredita ser correto para sua vida de lado, independente do que essa escolha possa trazer a ela, do sofrimento que essa escolha possa trazer. A Jane é um exemplo de uma mulher que, apesar de tudo, não se esqueceu de quem ela é. E essa narrativa em primeira pessoa traz um tom muito pessoal para a história. A gente vai ter uma visão muito íntima dos pensamentos da Jane, dos sentimentos dela. A gente também vai ter muitos elementos góticos aqui, tá? A gente vai ter um plot twist muito... Aliás, a gente tem vários plots nesse livro, né? Só que do meio pro final a gente vai ter a inserção de uma personagem muito interessante que representa como se fosse uma espécie de oposto da própria Jane Austen, que também é uma crítica que ela vai trazer a como as mulheres eram encaradas dentro da sociedade. E essa personagem também vai trazer um pouquinho de mistério e aí aquele toquezinho de terror gótico que tem quase todos os livros da era vitoriana. E também é uma delícia ver a forma que a Charlotte Brontë critica a sociedade da época. Ela vai falar muito sobre a educação das mulheres, sobre a posição social das mulheres e também sobre a religião, né? Então, assim, é muito legal. Leiam, vale a pena, fica aqui a recomendação. Charlotte Brontë foi uma mulher muito à frente do seu tempo. É impressionante a capacidade dela de escrever
tão sinceramente, falar de sentimentos tão profundos da vida de uma mulher que sofreu tanto e ainda assim não deixar o livro pesado e tão carregado de romance, né? Ela consegue, tem muito romance nesse livro, afinal de contas é um livro da era vitoriana, vamos voltar a falar nisso, né? É um romance gótico, mas ainda assim a gente consegue sentir, a gente consegue perceber todas as camadas de crítica, todas as camadas do que a autora queria passar pra gente, do funcionamento daquela sociedade daquela época. É muito interessante. E olha, se vocês forem ler a vida das irmãs Brontë, e principalmente da Charlotte Brontë, vocês vão perceber que a autora colocou toques da vida pessoal. Tem muita influência da vida pessoal dela aqui nesse livro, né? Talvez por isso que ela também chama esse livro de uma autobiografia. Tudo bem, é a Jane que está escrevendo esse livro no futuro, pra gente ler agora, né? Mas talvez seja uma autobiografia da própria Charlotte Brontë, porque tem muito do que ela viveu e muito do que ela passou aqui. Afinal, ela foi preceptora, ela estudou no colégio interno, ela perdeu algumas irmãs no colégio interno por causa de uma crise de febre tifoide, e a gente tem muitos desses elementos aqui nesse livro, tá? Leiam, porque vale a pena cada página e cada tempo dedicado aqui a Jane Eyre. Vou parar um pouquinho, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, e vamos falar sobre a nossa segunda leitura do Clube de Autores do mês, que foi o livro Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Publicado em 1962, aqui a gente tem um livro que vai ter um tom mais de mistério, mais de suspense psicológico. Toda a narrativa é centrada na família Blackwood, que vive isolada em uma grande mansão numa vila pequenininha no interior da Inglaterra. Essa família tá isolada ali porque aconteceu uma grande tragédia. 6 anos antes dos eventos desse livro, toda a família Blackwood morreu envenenada na mesa de jantar. Foi descoberto, então, que toda a família morreu por causa do veneno arsênico colocado no açucareiro da família. E eles comeram umas frutas com açúcar na sobremesa. A pessoa acusada sobre isso foi a única pessoa que não comeu o açúcar, a irmã mais velha, que se chama Constance Blackwood. Ela passou por uma série de julgamentos, mas ela acaba sendo absolvida pelo crime por falta de provas. E como vocês sabem, ser absolvida por falta de provas deixa uma confiança muito grande em toda a sociedade. E a vila, então, não acredita que ela não seja culpada, ou que alguém daquela casa não seja culpado. Então, o clima de acusação ainda é muito grande. A Constance, depois de todos esses acontecimentos, acaba não saindo mais de casa. Ela se isola ali por causa de tudo que aconteceu e não sai mais. E sua irmã mais nova, Mariquette, que tem 18 anos, sai de casa apenas para as necessidades básicas. Ou seja, ela vai na vila alguns dias da semana para comprar comida e livros e volta para casa. E cada vez que a Mariquette vai à vila, ela passa por todo um processo mental extremamente complicado, porque ela imagina que todas as pessoas olham para ela, todas as pessoas riem dela, todas as pessoas fazem bullying com ela. É uma coisa bem aterrorizante. Mariquette é uma personagem muito interessante no livro e deixa a gente desconfortável desde o início da leitura, porque a gente não saca muito bem o que se passa na cabeça dela. Ela tem 18 anos, mas pensa e age como alguém muito mais novo, tá? Um outro ponto é que, apesar dela ter 18 anos, ela tem muitas superstições. Ela segue vários rituais supersticiosos para proteger a sua casa, para proteger a sua família de tudo o que tem de ruim. Junto com as irmãs Constance e Mariquette, que são as duas únicas sobreviventes, a Constance, ela sobreviveu mesmo estando na mesa, tá? Mariquette sobreviveu porque ela não foi jantar aquela noite. Ela estava de castigo no quarto, tá? Então por isso que as duas sobreviveram. E existe na casa um terceiro sobrevivente, que é o tio das garotas, tá? Porém, ele não tá muito bem da cabeça, porque ele chegou a consumir o arsênico, porém numa menor quantidade, porque ele não consumia muito açúcar. Então, ele sobreviveu ao envenenamento, mas ficou com várias sequelas, né? E aí a gente tem a convivência dessas três personagens, são muito estranhos naquela casa. O tio, porque fica variando das ideias, e parece que ele ficou parado no tempo, no envenenamento. Então ele tá sempre falando sobre o envenenamento, pesquisando sobre o envenenamento, aquilo não sai da cabeça dele, e o que deixa o clima muito mais tenso, tá? E temos também a Mariquette, que é esquisitona, cheia de rituais,
e a Constance, que é uma menina de 29 anos, acusada por um crime. Ela foi, claro, absolvida, mas tem uma série de problemas, medo de sair de casa, fica isolada, ela meio que serve aquela família, faz almoço, limpa a casa, e dali, isso é a vida dela. Resumida é isso, ela fica sempre isolada dentro de casa. Até que elas já montaram uma dinâmica básica de existência ali e estão vivendo bem. Só que do nada vai chegar um novo integrante para essa família, que é o primo delas, que se chama Charles Blackwood. E o Charles, gente, é aquele cara muito interesseiro, né? Porque as meninas, elas ficaram numa condição muito boa de vida presas naquela casa, né? Então elas têm dinheiro, só que elas não deixam o dinheiro no banco. Elas têm meio que um cofre que tudo delas fica lá dentro. E vai chegar esse primo, então, muito do interesseiro e vai abalar toda a estabilidade daquela casa. Afinal de contas, a Constance não sai, a Mary-Cat é muito pancada das ideias e esquisita, e tem o tio delas que também não tá bem, tem problemas psicológicos. Então, quando esse cara chega, aí o circo pega fogo, tá? Não vou falar mais nada pra vocês, que vai ser spoiler. Se vocês quiserem, pede aqui embaixo nos comentários, eu trago uma resenha completa pra vocês, com spoilers, explicando, pensando, falando sobre o que eu achei, e aí vocês me contam direitinho, né? Caso vocês queiram aqui no final ou não, ou só se esse vídeo é suficiente, já despertou a vontade em vocês de ler. Esse livro deixa a gente muito instigado, né? A gente fica querendo saber o que acontece, por que as ações da Mary-Cat são aquelas, por que ela tem esses rituais, a gente fica pensando sobre isso a leitura inteira. A gente fica pensando o que vai ser daquelas garotas, né? O que vai acontecer com esse tio. É um livro que a gente não consegue largar, não consegue parar de ler. O pessoal do clube, quase todo mundo gostou dessa leitura, ficou encucado, a gente criou várias teorias sobre esse livro, várias teorias sobre a Mary-Cat, porque o final desse livro é sensacional e deixa a gente pensando e refletindo muito sobre todos esses acontecimentos, tá? É um suspense psicológico de primeira, e aí por causa disso eu fiquei com muita vontade de ler outros livros da Shirley Jackson. Para mim, foi simplesmente sensacional. Ela tem um livro muito famoso que se chama Assombração na Casa da Colina, que provavelmente vai ser minha próxima leitura. Eu já adquiri, ele tá aqui na minha estante. Em breve lerei, e aí eu trago resenhas pra vocês também, tá? Pro Clube do King, a gente lê o livro, tá aqui, ó, Os Olhos do Dragão. Eu não tenho edição física dele, apesar de comprar todas as edições físicas do King, porque não tem nenhuma edição física, tá? Tem umas muito antigas, mas nenhuma editora está produzindo agora. Então, a gente só conseguiu adquirir na edição para e-book, tá? Para o Kindle. E é um livro super gostoso de ler do Stephen King. É uma das primeiras incursões do autor pelo gênero fantasia, mais especificamente ainda fantasia medieval. E é legal que a gente tem o surgimento de alguns personagens de outros livros que a gente já leu com o Clube do King, né? Aqui a gente vai acompanhar a história do Reino de Delain, do rei Roland, sua esposa Sasha e seus dois filhos, o príncipe Peter e o príncipe Thomas. Peter é o primogênito, amado por todos e muito parecido com a sua mãe, Sasha, que também era amado por todos ali do reino, tá? Thomas já é um filho mais novo, se parece mais com o pai e tem uma personalidade muito amedrontada, muito invejosa também. Mas a gente não tem apenas esses personagens, né? A gente vai ter aquele personagem que eu já falei pra vocês que apareceram em outros livros, que é o mago Randall Flagg, que é a descrição do mal. Flagg nesse livro vai aparecer como o conselheiro real do rei Roland, que é um rei bom, apesar de ser um rei fraco, que segue muitos conselhos desse mago, tá? Que são conselhos meio que para destruir ali o reino de Delain, porque esse mago, ele é simplesmente a expressão do mal. Ele só quer destruir. Então, como a gente tem o rei Roland de filtro, esse mago só consegue fazer um mal meio que superficial. Ele não tem o controle total do reino de Delain, tá? Mas como o rei casou com a Sasha e a Sasha é uma mulher muito boa e inteligente, isso começa a afetar os planos do mago. E ele começa a dar um jeito de se livrar dessa rainha, tá? Então, no parto do segundo filho, Thomas, a rainha acaba falecendo. Não vou dizer como, que isso aí é um grande spoiler, tá? A rainha falece e esses dois garotos, então, começam a ser criados unicamente pelo rei. O Peter já tinha convivido muito mais tempo com a mãe e fica muito parecido com ela, ele tem uma educação muito diferenciada. Já o Thomas, que não conviveu com a mãe, ele vai ser criado pelo pai,
que tem o Peter como o Master, afinal ele é futuro rei, e o Thomas ele vai ser sempre meio desprezado pelo pai, sempre deixado um pouco de lado, e vai ter uma grande influência do mago Roland, do mago Flagg, desculpa, do Randall Flagg, né? E o que acontece? Ele acaba se tornando realmente um serzinho assim, que é bom, porque ele tem vários exemplos de bondade, mas que tem aquele lado bem ruim. Ele é bem invejoso, bem ciumento. Afinal de contas, uma pessoa que ela é constantemente deixada de lado pela própria família e renegado a meio que nada, ela acaba tendo essa personalidade meio desagradável mesmo. E a gente vai ter isso no Thomas, né? Até que um dia o rei acaba falecendo de uma forma muito misteriosa, tá? E aí vão se descobrir que ele foi envenenado. E a partir daí, quem vai ser o culpado? O Peter, que seria o futuro rei. O Peter, então, vai ser isolado em uma grande torre que ficava lá num castelo de Delain, né, onde eles ficavam. E o novo rei de Delain, então, vai se tornar Thomas, que é totalmente controlado por Randall Flagg, a expressão do mal. E a partir daí a gente vai ter todos os acontecimentos desse livro, né, gente? É um livro super delícia, eu super recomendo a leitura, eu adorei, eu simplesmente devorei do início ao fim, são 400 e pouquinhas páginas, uma delícia de ler. Parece um filme de fantasia, tá? Tá perfeitamente para virar um filme, eu nem sei se virou filme. Agora, assim, super gostoso, super recomendo a leitura. Não é um livro que vai te trazer grandes reflexões, não vai te trazer grandes análises, é só um livro de entretenimento muito bem escrito. O autor vai abordar temas que são muito gostosinhos de ler, que é a luta entre o bem e o mal, toda a história da inveja até a redenção. E vai falar muito sobre coragem, justiça, coragem para enfrentar as diversidades. E assim, é muito legal, eu recomendo. Não vai ser livro que você vai ficar, nossa, mas que livro que me trouxe, vou ficar pensando vários dias sobre ele. Não, gente, é um livro de entretenimento, super gostoso de ler e super saudável da gente ter também na nossa rotina, né? Fica a recomendação, é uma fantasia gostosa, deliciosa, estilo medieval. Para quem gosta das obras do King, ela se liga completamente a toda a linha do tempo, né, que o King cria nos seus livros. Randall Flagg é um personagem que aparece também em A Dança da Morte e em outros livros do King, e também vai ser um dos personagens principais da saga da Torre Negra, tá? Inclusive, essa história, O Reino de Delain com os Olhos do Dragão, também é citado na série de livros da Torre Negra do Stephen King, que também é outra incursão do autor pela fantasia. E assim, é incrível, gente. Leiam, é muito gostoso, vale a pena cada minuto gasto na leitura. Tá? Já para o nosso desafio Doutora Leitora, a gente mudou completamente a temática e o livro escolhido foi A Morte de Ivan Ilitch. Esse aqui é uma novela escrita por Tolstói em 1886 e, gente, são 72 páginas de livro. Nessa minha edição aqui, a gente tem alguns textos extras depois, mas é uma pancada. A gente leu esse livro aqui em 6 dias no Desafio Doutores Leitores e trouxe tantas reflexões. É aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente leu um livro de 400 páginas, que foi Os Olhos do Dragão, que foi um livro para entreter. Um livro gostoso, bem escrito para entreter. Enquanto vem um livro de 72 páginas, com tanta potência e tanta reflexão, que equilibrou bem o nosso mês, né? A gente conseguiu dar uma equilibrada. A gente leu Jane Eyre, que tem muita reflexão, Sempre Vivemos no Castelo, aí dá uma quebrada com Os Olhos do Dragão, e aí depois finaliza com esse aqui, que, gente, é uma bomba. Essa obra é considerada uma das mais importantes da literatura russa, para vocês entenderem a dimensão desse livrinho de 72 páginas. Ele vai abordar temas extremamente profundos, ele vai falar sobre mortalidade, sobre o significado da vida e muito sobre a hipocrisia da sociedade. É nojento ler isso aqui, gente. É desconfortável. Ivan Ilitch é um juiz de instrução que teve a vida muito bem sucedida. É uma vida marcada por ascensão social, mas é uma vida marcada por aparências, por viver de status, vamos dizer. Tudo o que ele faz, tudo o que ele vive é em conformidade com as expectativas sociais. Até o casamento dele foi em conformidade com as expectativas sociais, tá? Até que, infelizmente, por causa de um acidente, ele acaba batendo a lateral do corpo e a partir daí ele começa a sofrer de dores constantes, tá? E esse livro vai começar com a morte dele, né? Tá no título, não é o spoiler, né? O primeiro capítulo a gente vai acompanhar como as pessoas ao redor dele agiram assim que o Ivan morreu. E é nojento. É nojento de ler como as pessoas são hipócritas, como elas se preocupam única e exclusivamente com elas mesmas
e com o que a morte do amigo vai ocasionar na vida delas. É isso, tá? E a partir daí, depois desse primeiro capítulo, a gente volta no tempo e vem acompanhando a vida de Van Illich. Ele mesmo vai contar pra gente como que foi a vida dele, o que aconteceu, como ele viveu e todas as reflexões que ele vai fazer no leito de morte. E é assim, ele vai ser realmente forçado a confrontar a vida de futilidade que ele levou. Vocês vão encontrar o debate final da morte de Van Illich aqui, tá? No canal. Cuidado com os spoilers, porque a gente conversou sobre tudo. A gente conversou, inclusive, sobre a questão de refletir sobre a nossa própria vida. O quanto que a gente deixa de viver, o tanto que a gente faz as coisas para se encaixar dentro das expectativas da família, dentro das expectativas da sociedade. É impressionante. Esse livro faz a gente refletir, faz a gente pensar, se fosse a gente num leito de morte, será que a gente colocaria a mão na nossa consciência? Será que a gente pensaria sobre a nossa vida e seria tão diferente da vida de Van Illich, tão diferente de todas as reflexões e de todo o medo que ele sentiu por viver uma vida de futilidade, esse arrependimento que ele sentiu por estar ali no leito de morte, né? Esse livro vai trazer muita reflexão sobre a mortalidade, sobre como a vida, ela é muito passageira, muito rápido, né? Como a gente deixa de escolher coisas pela gente para fazer pelos outros, como a gente se importa mais com coisas do que com pessoas. Esse livro vai fazer você questionar o verdadeiro significado da sua vida e das suas escolhas pessoais, tá? Recomendo a leitura. E se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui, tá? Nos cards, o debate que a gente fez sobre ele. Leia o livro e depois vá assistir o debate. E se você não se liga para spoilers, até porque o grande spoiler desse livro é que ele morreu, que já tá no título, né? nem faz diferença, tá? Se vocês quiserem saber mais, assista o debate, porque a gente falou muito sobre ele lá no nosso vídeo, no nosso encontro final, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas leituras que eu fiz fora, né, dos clubes e tudo mais. Então, eu tô sempre me propondo, todo mês, a ler um livro espiritual ou um livro de desenvolvimento pessoal, tá? A minha ideia é alterar, né? Esse mês, por exemplo, eu li um livro espiritual e agora eu tô lendo um livro de desenvolvimento pessoal sempre pela manhã. Eu acordo bem cedinho, faço o meu café, leio a Bíblia, faço o devocional e aí depois eu dedico uns 30 minutinhos para uma leitura de um livro que tá fora dos clubes e que serve para me desenvolver emocionalmente, religiosamente e psicologicamente, tá? Então esse mês eu li o livro do Max Lucado que se chama Deus Não Desiste de Você. Não sei se vocês conhecem Max Lucado, ele é um pastor, tá? Esse é um livro da igreja evangélica, mas também não tem nada que te impeça de ler, não tem nada muito relacionado à igreja evangélica, porque aqui a gente vai acompanhar a história de Jacó, tá? Ele vai pegar a história de Jacó da Bíblia. Gente, pausa. A bateria do meu gimbal acabou, por isso vocês estão numa posição diferente, tá? Como eu tava falando com vocês, aqui a gente vai acompanhar a história de Jacó, a história bíblica de Jacó, tudo que Jacó fez, todas as coisas de errado que Jacó fez, tudo que Jacó fez de certo, e o fato de Deus nunca ter abandonado ele, independente de todas as situações, tá? Gente, é incrível, é um livro super fácil de ler. Ele explica bem a história de grandes personagens da Bíblia, né? No caso desse aqui, Jacó. Eu já li um que ele explica a história de Davi, que se chama O Fim da Ansiedade, que também é incrível, tá? Então eu recomendo para vocês. E é justamente assim, ele vem trazendo passagens da história de Jacó da Bíblia e trazendo isso para nossa realidade, dando ensinamentos. É como se eu estivesse assistindo uma pregação. E aí eu fui lendo capítulo a capítulo, tá? Tem vários capítulos, deixa eu mostrar para vocês, ó. A vida com um pilantra, aí vem a passagem que essa história tá acontecendo e tudo mais. Então, assim, é bem gostosinho. Fica aqui a dica, eu gosto bastante dos livros do Max Lucado, eu já li vários dele. Eu li da história de Davi, eu li sobre a história de Jacó, e teve um outro que eu não tô lembrando. Se eu achar aqui, eu mostro pra vocês, tá? Muito, muito legal. Fica aqui a minha recomendação de ler os livros do Max Lucado, se você gosta de livros espirituais, tá? Eu vou tentar ler uns outros diferentes, e à medida que eu for conhecendo mais, eu venho trazendo aqui indicações pra vocês. É um livro super fácil de ler. Fácil, rápido, eu li um capítulo por dia, todos os dias de manhã, e li muito rapidão. Agora eu tô lendo um de desenvolvimento pessoal que eu trago, mostro pra vocês só no próximo vídeo de finalização, tá? Porque esses livros não tem resenha aqui no canal não, porque são mais pra minha evolução. E pra finalizar, gente, eu li 2 livros
puro entretenimento, puro suco do entretenimento. Não tem nada de grande psicológico que trouxe pra mim, que foi Não é Amor, da Ellie Hazelwood, e Anatomia da Atração, da Pauline G. Pauline G é uma autora nacional que produz livros com um toque mais hot, tá? Tipo aqueles livros de banca, Sabrina e tudo mais, né? Então é uma história muito de entretenimento, com um romance daqueles bem clichêzão, é super fininho, é uma continuação de um livro que eu li antes dela, que se chama Algoritmo da Atração. Algoritmo da Atração é bem mais legal, tá? Aqui vai contar a história de um casal que se apaixona, muito mais interessante. E esse aqui, Anatomia da Atração, conta a história de um casal com diferença de idade, que acaba se apaixonando e ficando junto. Gente, é isso, tá? Nada demais, é divertido, tem muitas cenas hot, muito interessante, tá? Nada demais, mas só contando pra vocês que eu li esses livros também, que eu também tenho os meus guilty pleasures. O que é guilty pleasure? Aquele livro que eu leio pra desligar a minha mente, tá? Quando eu tô muito carregada, tô muito sobrecarregada de leitura, tá muito pesado pra mim, eu leio um livro desse. E olha, eu leio esses livros, apesar de terem mais páginas, sabe? Pode ter até 300 páginas, eu leio em 2 dias, 3 dias, entre os meus intervalos de paciente, eu não consigo largar. Eu gosto muito de romance nesse estilo, romance bem água com açúcar mesmo, que são quando eu quero desligar a minha mente e me entreter. E por isso eu li, né, o novo livro da Ellie Hazelwood, que não é amor. Também, a Ellie Hazelwood normalmente tem cenas hot, mas não é tão pesado assim, mas esse tem muitas cenas hot mesmo. Eu acabei de ler ele bem recentemente, acabei de primeiro, tá? Mas eu tô colocando na lista de julho assim mesmo. Gostei, é um livro de 400 páginas, também 300 e poucas páginas, eu li em 2 dias, gostei bastante, que vai contar a história de amor entre Bee e Levi, que são 2 neurocientistas, e aquela história, né, gente, não é amor, por quê? Eles meio que vão se encontrar no início do livro, com um encontro marcado pela internet, para ter uma relação casual de apenas uma noite, tá? Só que, no fim das contas, eles acabam não se relacionando, porque no mesmo dia o irmão da Bia acaba aparecendo e causando um desconforto ali, e ela resolve ir para casa. No dia seguinte, quando ela tá na empresa dela, ela descobre que a empresa talvez vá decretar falência, e ela entrou num processo de troca de financiamento. E quando ela tá lá para assistir aquela reunião, quem que vai aparecer, quem que vai ser um dos responsáveis por fazer uma checagem completa na empresa que ela trabalha? O Levi, claro, o bonitão do Levi da noite anterior. Então é aquele livro super clichê, tá? E é super legal que a gente tem, não é aquele romance instantâneo, a gente tem aquele livro que o romance vai se desenvolvendo bem aos pouquinhos, a gente tem muitas cenas pesadas, tá, de sexo, então é um livro que tem muito hot. Diferente do livro anterior dela, que eu li até com um clube que se chamava Hipótese do Amor, que tinha cenas hot, mas não era nada demais. Esse aqui tem muita cena hot, é bem pesado. Mas vai falar muito sobre empoderamento feminino, a gente tem uma personagem feminina muito forte, a gente tem um personagem masculino muito fofo, muito respeitador, muito interessante, nada machista, nada misógino. É aquele romance, né, que vai se desenvolvendo, vai falando sobre, vai tendo problemas por causa da falta de comunicação entre eles. Muito legal, gente, muito legal. São 2 romanção, tá? Gostei dos 2. Esse é nacional, esse não é. Gostei dos 2, esse aqui é uma autora nacional, mas assim, para entretenimento, tá? Se você gosta desse estilo, tipo Colin Hoover, se você gosta de livros de hot e tudo mais, só pedir aqui embaixo que eu trago a resenha mais completa pra vocês, porque eu nem preparei nada muito grande sobre esses livros não, tá? Eu li só pra me descontrair, eu nem pensei muito sobre eles. É aqueles livros que você lê e não fica gravado tanto na sua mente, tá? É isso, gente. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!